Aqui nós temos um problema de estequiometria que caiu no Enem do ano de 2017. E esse problema fala que o ácido acetil salicílico, o AAS, de massa molar igual a 180 gramas por mol, veja que o ácido acetil salicílico que ele está falando está aqui nos produtos, então ele é produto da minha reação. É sintetizado a partir da reação do ácido salicílico, que é, o ácido salicílico é o reagente, e tem massa molar de 138 gramas por mol. Esse ácido salicílico, então, ele é reagido com o anidrido acético, utilizando aqui o ácido sulfúrico como catalisador. Muito bem, aí ele diz que após a síntese, o AAS é purificado e o rendimento final é de aproximadamente 50%. Então, o AAS lembra que é o que a gente tem aqui no produto. Devido às suas propriedades farmacológicas, antitérmico, analgésico, anti-inflamatório, antitrombótico, o AAS é utilizado como medicamento na forma de comprimidos, nos quais se emprega tipicamente uma massa de 500 miligramas dessa substância. Então, veja, o que ele está dizendo aí é que um comprimido possui 500 miligramas, veja só, a gente tem que fazer essas interpretações, do AAS, que é o ácido acetil salicílico. Uma indústria farmacêutica pretende fabricar um lote de 900 mil comprimidos, de acordo com as especificações do texto. Qual é a massa de ácido salicílico? Então veja que o que ele quer é essa massa aqui, esse que vai ser o X da minha questão. E tem que ser dada essa massa em quilos. Então, qual é a massa que deve ser empregada para esse fim? Então, vamos analisar esse problema. Para que a gente saiba a massa que eu tenho que utilizar aqui desse ácido salicílico, eu preciso saber qual é a massa que eu vou ter aqui no final para poder fazer essa relação, que é isso que é a estequiometria, certo? Agora, para eu saber a massa, o primeiro passo que a gente tem que saber é qual é a massa de 900 mil comprimidos. Por quê? Porque ele está me dando a massa de um comprimido apenas e ela precisa produzir 900 mil. Então, a primeira relação que eu preciso fazer aqui é a seguinte: um comprimido equivale, então, ao que ele diz aqui, 500 miligramas de AAS, que é, na verdade, 0,5 gramas. Como a massa molar aqui, tá tudo em gramas por mol, a gente tem que manter tudo na mesma unidade, pelo menos para fazer os cálculos e depois transformar isso no final para quilos. Mas aqui, está em miligramas, então tomem cuidado que eu preciso converter. Então, 500 miligramas equivale a meio grama do quê? Do AAS, certo? Agora, na verdade, o que ela quer? Ela quer fabricar 900 mil comprimidos. Isso aqui vai equivaler a quantos gramas ao total? Então, aqui, na verdade, eu vou precisar, para poder fabricar 900 mil comprimidos, 450 mil gramas de AAS. Agora, notem que aqui ele fala que essa reação tem um rendimento aqui de 50%, gente. Então, isso daqui você tem que ficar muito esperto, porque você vai precisar de uma massa, como a gente já calculou, de 400 mil gramas para poder fabricar esses 900 mil comprimidos. Porém, o que acontece? Aqui, quando eu coloco alguma massa, só metade disso é que vai virar o AAS mesmo. Por quê? Porque tem um rendimento de 50%. Se você lembrar da relação, a gente tem que rendimento percentual, que é o que a gente viu nas dicas, nos resumos, é igual ao rendimento real sobre o rendimento teórico. Não é isso? Muito bem, isso vezes 100. O que acontece? Nesse caso, eu tenho rendimento percentual que é de 50%, o problema está me dando aqui, e eu tenho o rendimento real, porque ele fala, eu vou precisar dessa massa, é isso que eu preciso para produzir 900 mil comprimidos.
Aí sim eu acho que o teórico, por que eu acho teórico? Para poder colocar aqui na reação e fazer a relação entre os dois reagentes. Então, olha só como isso vai ficar. Então, eu vou ter aqui, ó, 50, que é o equivalente a 50%, né? É igual ao rendimento real que eu preciso de 450 mil gramas, certo? Dividido pelo rendimento teórico, que é o que eu quero descobrir. Isso vezes 100. Isso daqui, ó, vai me dar um resultado, então, de esse rendimento teórico, vai me dar um resultado de 900 mil gramas de AAS. Veja que eu também posso resolver isso por regra de 3, mas você precisa saber interpretar. Como? Olha só, se eu tiver que resolver isso por regra de 3, eu faço o seguinte esquema. 450 mil gramas eu vou ter obtendo um rendimento de 50%. Para eu achar o teórico, o teórico sempre equivale a 100%. Então, qual vai ser o valor aqui que eu vou precisar aqui para colocar como se fosse 100%? Isso daqui vai me dar também, né, lógico, porque é a mesma relação que a gente tem na formulinha do que aqui, vai me dar então um valor igual a 900 mil gramas também, DAAS. Bom, então se eu já sei que eu teria, né, eu vou ter que produzir aqui 900 mil gramas desse produto, então agora eu consigo saber qual é a massa do reagente que eu tenho que colocar. Na verdade, esse 900 mil lembra que é o rendimento teórico, certo? E é isso que eu consigo fazer a relação aqui na reação. Então, aqui ele está falando que eu tenho uma relação entre o ácido salicílico e o ácido acetil salicílico de 1 para 1. Então, 1 mol do ácido, eu vou colocar aqui, ó, salicílico, equivale a 1 mol, certo? Do AAS. Beleza. Se é 1 mol para 1 mol, ele já está me dando aqui, ó, as massas molares. Então, eu tenho que 138 gramas, como é 138 gramas por mol, e eu só tenho 1 mol, então eu posso colocar aqui. Lembra que essa aqui, ó, é a massa molar. Então, 138 gramas a cada 1 mol, não preciso fazer a multiplicação. Do ácido salicílico. E isso equivale a 180 gramas do AAS. 180 gramas por mol. Como eu tenho apenas 1 mol, porque é 1 para 1, então eu posso deixar aqui 180 gramas. E eu preciso, o meu rendimento teórico, então, é como se eu tivesse que produzir 900 mil, né, gramas de produto, equivale a quanto aqui de reagente. Então, fazendo essa conta, eu vou obter um valor aqui de 690 mil gramas de ácido, né? Não esqueça que eu estou procurando aqui, ó, a quantidade de reagente que eu tenho que colocar. Ácido salicílico. E isso daqui em quilos, porque ele pede o resultado em quilos, é igual a 690 quilos. Então, a resposta aqui é letra D. Aí você vai me falar, olha, mas eu não quero chegar aqui em 900 mil de ácido acetil salicílico, eu quero chegar só em 450 mil. Ok, mas você vai precisar colocar 690 mil gramas desse reagente. Por que 690 mil gramas desse reagente? Porque quando você coloca essa quantidade, você vai gerar metade apenas de ácido acetil salicílico, o proporcional, né, a metade. Então, você vai gerar metade de 900 mil. Por quê? Porque essa reação só tem um rendimento de 50%. Por isso que você precisa fazer essa avaliação.
Então, tomem cuidado quando você tiver aqui reações em relação a rendimento.